querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical da revista da CPAD de adultos. Nós vamos hoje, já vou colocar aí na tela, tá iniciando essa lição de número 1, está iniciando o quarto trimestre de 2025 da lição da CPAD. Corpo, alma e espírito, assunto muito esclarecedor, muito bom para a sua vida espiritual, tá? Então fica comigo aqui, já curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, tá? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Tá? Então vai ser abordado aí corpo, alma e espírito. Eu quero já dizer para você que esse slide ele vai ser disponibilizado aqui, é só clicar na descrição do vídeo no link e baixar gratuito para você, pode editar, tá? Isso aqui eu fiz para vocês que são professores da Escola Dominical e querem divulgar o reino de Deus, tá bom? Sem custo nenhum, eu só peço para você curtir o meu canal, eu só peço para você me dar ali se inscrever no meu canal, e curtir esse vídeo, porque vai ajudar o crescimento aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração para começarmos? Soberano Deus, te adoramos, te glorificamos, te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti. Abençoa cada um que está assistindo, que quer aprender a Tua palavra, que quer ser edificado, que quer ser transformado. Abençoa cada um. Fala conosco, Senhor, através dessa lição preciosa, em nome de Jesus. O homem, nós vamos estudar hoje sobre o homem, o corpo, a alma e o espírito. Eu não me apresentei, sou o evangelista Mário Sérgio Gonçalves, eu pertenço às Assembleias de Deus no Brasil, a Catedral das Assembleias de Deus no Brasil, aqui em Brasília. Tá? O meu pastor é o pastor João Adair e a minha pastora é a pastora Kátia. Então, eu sou ministro deste ministério, eu sou evangelista e estou aqui para ensinar você essa lição, o homem, corpo, alma e espírito. Vamos seguindo aqui já. Vou procurar aqui ser bem sucinto, tá? Para você ter essa aula como subsídio para você levar lá para a escola dominical, mas ao mesmo tempo também para te ensinar bastante coisa. Você que não é professor, você que realmente está aqui para aprender para você, e para você também que quer levar isso para outras pessoas, tá? Então temos o textuário aí, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. E a verdade prática, vamos ver na verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito, para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Vamos aqui, nós temos aqui a leitura de apoio, essa leitura de apoio em Gênesis capítulo 1, 26 e 28, e capítulo 2, 17 e 18, e 21 e 23, diz assim: E disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei-vos a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Atente para esses textos que vai nos ajudar durante a lição. E disse o Senhor Deus, o versículo 18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Texto maravilhoso que revela a vontade de Deus em criar o homem, e este ser a coroa da sua criação. Nós somos feitos para a glória dele. Você foi feito para a glória do Senhor. Vamos seguir aqui.
Objetivos da lição, né, levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. 2. Ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. Conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando que os desequilíbrios em alguma dessas áreas podem afetar as demais. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Aí na nossa introdução, né, Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento da sua criação. Então nós vamos estudar isso nesse trimestre, né? Essa solene e maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, alma e corpo, sob a perspectiva cristã, tá? Então nós vamos estudar isso de modo que você cristão, você crente, né, possa entender, né, o propósito, né, da criação, né, e a harmonia que tem entre corpo, alma, que deve ter entre corpo, alma e espírito, tá bom? Sob a perspectiva cristã. Vamos, o tópico 1, a tricotomia humana. E aqui, queridos, é uma lição bem informativa que você deve se atentar, você deve aprender, né, para você não esquecer mais isso, tá bom? Doutrina e teologia, né? A doutrina do homem, aí a doutrina do homem, se a gente pensar assim, na Bíblia, né, a palavra de Deus, ela vai, os teólogos organizam, né, através da teologia sistemática. E dentro da teologia sistemática, que nós temos a cristologia, né, a pneumatologia, a teotologia, que é a própria doutrina de Deus, né, nós temos ali essas doutrinas que vão, né, ensinar sobre, né, diversos assuntos: Deus, salvação, Jesus Cristo, Espírito Santo. E nós temos aí a doutrina do homem, né, que está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito, né? Veja só, no campo da teologia sistemática, ela é conhecida como a antropologia bíblica, né? E aí dentro da antropologia bíblica, você estuda a origem, queda e redenção, né? E a consumação, que é ali, né, depois, né, da restauração de todas as coisas, depois ali nas últimas coisas, tá? A Bíblia, ela é entendida também, meus irmãos, na teologia, né, como uma metanarrativa. O que é a metanarrativa, né? É uma história fundamental. A Bíblia é contada através de uma história fundamental. E aí você tem ali alguns teólogos, né, que vão dar nome a esse estudo como o teodrama das Escrituras, né, em que começa com a criação de todas as coisas por Deus, né, e vem a criação do homem. E dentro do teodrama das Escrituras você tem ali alguns atos, né? E aí você tem a criação, a queda, e a redenção e a consumação. São atos em que o homem ele está diretamente ligado ali, dentro do teodrama das Escrituras, né? Contando a história, né? Desde a criação, até as coisas futuras, tá? Então isso a antropologia bíblica, ela vai passar por esses atos e fica melhor de entender, né? Então teve ali a criação, teve um propósito na criação. Deus teve e tem a vontade de criar um homem, né? De criar você. Então você não é um acidente, você não veio, né, de uma evolução, né? E eu gosto eu vi um teólogo falando, né, como a criação do universo, ela aponta para alguém superior, alguém minucioso, que se atém a detalhes. A própria criação do homem, quando você estuda o corpo humano, você vê como cada coisa se liga, né? Então, assim, para mim é muito difícil ver isso da parte de uma evolução, de que a gente evoluiu de alguma coisa, né? Mas para mim as nossas vidas apontam para alguém superior. Esse alguém é o nosso Deus. Tá bom? Então, a antropologia nós vamos estudada, né, através da criação, né, que é a origem, a queda, né, e aí a redenção do homem, depois a consumação, né, com a sua glorificação, né?
E a tricotomia humana, né, esse estudo, tem ali perguntas milenares, né? Quem é o homem? De onde veio e para onde vai? A sociedade, ela pergunta, de todos os tempos se pergunta isso, mas isso está na palavra de Deus. Isso está na palavra de Deus. E nós vamos estudar, né, nessa lição sobre corpo, alma e espírito. Seguindo aí, meus queridos, a tríplice natureza, né? A teologia utiliza o termo tricotomia, como já disse, né, para tratar da tríplice constituição do ser humano, corpo, alma e espírito. Até coloquei um desenho aí, né? O corpo, né, material físico, a gente depois vai ver isso melhor. Alma imaterial, né, sentimentos, desejos, emoções, e o espírito, né, que aí sim é algo imaterial, né, e ligado à parte eterna do homem, né, a vida espiritual do homem, né. Não, aí na própria lição, né, na Mateus 10:28, aliás, em Mateus 10:28, né, o Senhor Jesus diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então já falou de corpo e alma. Pelo contrário, temo aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então aqui fala, né, do corpo e da alma, e também no sentido do espírito, quando ele diz, né, que faz perecer no inferno tanto a alma como o corpo, que vai perecer no inferno, né, ou que vai gozar a eternidade de alegria, é o espírito, tá certo? Então, nós temos aí outros versículos que você pode ler depois, tá? Até para você guardar isso para você como cristão, e também para você que quer preparar ali uma aula, que vai estar preparando a sua aula, tá bom? 2. A tríplice natureza, né? O próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição. Tá? Em Lucas 29:39, 2:27, Lucas 23:46. Ele colocou possuía aí no passado, sim, mas entendam, tá, pessoal? Ele está falando em relação a antes da glorificação, né? Em que Jesus, né, plenamente homem, plenamente Deus, né, mas depois, quando Jesus ele ressuscita, ele é glorificado e ele ainda permanece, né, com o corpo, mas aí já não é o corpo igual nós temos, né, um corpo falido, mas sim um corpo glorificado, mas ainda assim com essa natureza tríplice, tá bom? Então isso é algo importante para você saber, que sobre a natureza de Jesus Cristo, tá? O plenamente homem e plenamente Deus. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato da formação do homem, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos falar um pouquinho mais sobre a alma, tá? Físico e espiritual, né? O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, né? João 4:24, foi constituído de uma combinação única: o elemento físico, pó da terra, como o elemento espiritual, o sopro divino. Aí sim tornando um homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Aí aqui é interessante, né? Eu coloco esses exemplos. Os anjos, eles são diferentes. Eles têm um corpo sem um corpo material, eles são totalmente espiritual. Salmo 3, versículo 6. Já o homem não, ele tem um corpo físico, mas também é espiritual, né? Os animais, ele tem uma alma, que significa vida, que se restringe ao corpo, ou seja, quando o animal morre, se extingue, né? E daí você já vai responder a pergunta, né? Se a gente vai ver algum animal no céu, tá? Então essa é a questão dos animais, que ele tem a alma, que significa a vida, né? A vida do ser vivo, tá bom? Assim como, vamos dizer assim, uma planta, alguma coisa assim, tá? Mas no sentido aqui, os animais, né, ele tem uma formação diferente, tá? Mas a alma, entenda disso, tá? Uma vida que está restrita ao corpo, tá? Levítico 7, 12, 14 vai explicar isso. E aí nós acabamos esse tópico 1, né? A sinopse, né? O ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação, tá bom? Não esqueça que esse slide vai ficar disponível para você dar a sua aula.
tá? Não esquece de nos seguir e se inscrever no canal, né? E dar uma curtida nesse vídeo. Compartilha, tá? Nos seus grupos, com pessoas que precisam assistir essa aula, tá bom? Isso vai nos ajudar, tá? Aí no slide, né? A distinção entre alma e espírito. Aí sim, tá aqui também é importante, né? A alma é a mesma coisa que o espírito, né? Vamos ver aqui a diferença, né? A alma do hebraico, né? Presh, né? E do grego psique. A alma é uma das muitas palavras polissêmicas, né? Ou seja, ela tem muitos significados, tá? E seu primeiro sentido é o ser vivo, que aí eu até falei, ó, é o caso do animal, né? Ele tem a alma de um ser vivente, né? Como Gênesis 1:20 diz, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida, tá bom? Então, isso é uma das formas de você entender o que significa alma, tá? Ainda sobre a alma, né, ela é dotada de razão, sentimento, vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Então, você é diferente dos anjos, né, porque você foi feito, né, em imagem e semelhança de Deus, tem um corpo físico, tem a alma e tem o espírito. E pela sua alma você tem razão, sentimento, e você tem ali esse algo relacional, né? Inclusive até atributos que Deus compartilha conosco, né? Então nós sentimos isso, né? E tudo isso é pela alma, né? Isso, aliás, decorre do fato de um homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus, tá bom? Vamos seguindo aí, pra gente ser objetivo, o espírito. Agora vamos falar do espírito, né? Do hebraico ruá e do grego pneuma, né? Daí vem o espírito, né? Do homem provém, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, né? Junto com a alma e inseparável dela compõe a parte imaterial do ser humano. Então aqui nós temos aqui essa doutrina e esse ensinamento de que a alma está ligada ao espírito, tá bom? A alma está ligada ao espírito, ela é inseparável do espírito. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer isso. Olha, o homem interior e o homem exterior. Romanos 7, 22, 25, 2 Coríntios 4, 16 e 18 e Efésios 3, 16. Leia esses textos, são importantes, tá? Então, nós temos, o apóstolo Paulo, ele vai falar disso. O homem interior e o homem exterior. Aí a palavra, né, deste grande homem de Deus, doutrinador, né, que fez muito pelos ensinos, né, de nós, todos nós cristãos, pastor Antônio Gilberto, e ele tem uma palavra aqui que explica bem isso pra gente, sabe? À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte de vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma. Veja só, o Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. A sinopse do tópico 2, né? Vamos seguir aqui, que é para a gente poder tentar deixar esse vídeo mais objetivo possível, meus queridos. A distinção entre alma e espírito, mostrando que o que nós estudamos, né? A distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. A interação das três dimensões, né? Aí as três dimensões, aí aqui, né? O corpo não é espírito, o espírito não é alma, né? O que aqui ficou repetido, né? Mas aqui é alma, tá? A alma não é corpo, né? E todas as três compõem um homem, né? Corpo, espírito e alma, tá? A interação das três dimensões, o corpo, afetos e somatização, né? O corpo, né, do grego soma, por isso somatização, né, é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, né? E aí vem também essa utilizado, né, coração, cárdia, né, que é a alma, né? Então por isso que nós falamos muito de coração, mas não do físico aqui, né, mas da alma, tá bom? Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre formoseia o rosto, né? A alma, o coração
reflete no físico, né? O coração alegre, o coração com saúde é a vida da carne. Provérbios 14:30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Ainda sobre a interação das três dimensões, né? Equilíbrio e saúde, né? Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes, né, a alma e o espírito, também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não, tá? Então aqui, pessoal, situações da alma, do espírito, ele vai refletir no corpo, né? E isso, pessoal, meus queridos, né, aí que nós vamos falar de situações, né, de quando você não está tendo uma vida espiritual, né, de acordo com como deveria ser, né, não está bem com Deus, situações de pecado. Então essas coisas você precisa tratar, tá? E o Senhor Jesus, Ele é o que perdoa pecados, né? O Senhor Jesus é quem nos purifica, é quem nos vivifica. Então se você não está bem, né, com situações na sua alma, busque ao Senhor Jesus, entregue a Ele todas essas coisas, as coisas que estão te afligindo, né? Aquele que confessa os pecados e deixa e abandona o pecado, ele vai alcançar de Deus misericórdia. Então, tenha isso, se sinta, confessou o pecado, deixou o pecado, se sinta perdoado por Jesus Cristo. Se sinta perdoado por Deus através da obra de Jesus Cristo, pela fé, pela graça na sua vida, tá bom? E isso vai refletir, né? A sua alma vai ser vivificada, seu espírito vai ser vivificado, isso vai refletir no seu corpo, tá bom? E o inverso também, né? Quando nós fazemos coisas com o corpo, vai refletir na nossa alma e no espírito, tá, pessoal? O autor da lição até fala, né? A língua é um dos membros que mais produzem angústia aos seres humanos. E a gente precisa controlar isso, sabe? Esse impulso que a língua nos traz, tá? Porque não é só a língua, os olhos, né? O corpo, as atitudes, né? As omissões, isso vai prejudica a nossa vida enquanto cristão. Então nós devemos buscar ter uma vida pautada na palavra de Deus, nos afastando daquilo que desagrada a Deus e se aproximando daquilo que agrada a Deus, tá? É dessa forma que nós temos que viver. Um viver santo, equilibrado, requer constante vigilância e oração. Não se engane, tome cuidado, seja vigilante em oração, porque aí você vai preservar o corpo, a alma e o espírito de todas as espécies de males. E louvado seja o Senhor, que nos ajuda a passar por essas situações, tá? Tenha Jesus Cristo como seu amigo, como conselheiro, advogado. Vamos seguindo, meus queridos, já estamos encerrando. Sinopse aí do tópico 3. O corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Tá? Vamos concluir aí, meus queridos. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus. Aí é aquela questão que, né, não adianta você só ser piedoso, mas você precisa buscar Jesus Cristo, você precisa buscar a Deus. Tá? Então aí a sua alma vai ter paz. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor. Encerramos aqui essa lição. Vamos fazer uma oração. Os slides vão estar disponíveis, tá? Só clicar no link. Espero você na próxima aula e eu quero orar pela sua vida. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo eu oro pela vida do meu irmão que está assistindo, que está ouvindo esta aula. Pai, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, dá graça para a sua vida, para que através, Senhor, do Senhor Jesus, ele tenha alegria na sua alma e no seu espírito. Pai, isso reflita no seu corpo, Senhor.
Repreende todo o mal, Senhor, na vida dele, na sua casa, na sua família, Senhor. Eu repreendo agora as enfermidades, as dissensões, as brigas, Pai, em nome de Jesus, Pai, pela autoridade que o Senhor me deu como ministro do teu evangelho, Pai. Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, a unção, a graça, a paz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida.